Olha, pessoal, o projeto é bem ousado. E apesar de causar estranheza na maioria das pessoas, ele dá mais do que certo em Portugal. Eu estou falando da Escola da Ponte, que integra a rede pública portuguesa, mas que foge completamente dos métodos tradicionais de ensino. Ali não existem horários nem séries. E também não há professores responsáveis por disciplinas específicas. A instituição existe desde 1976. Eu estou aqui com o seu idealizador, o educador português José Pacheco. Seja bem-vindo, obrigada pela sua participação. Como é que funciona, como é que é a Escola da Ponte, José? Extremamente difícil de explicar, porque a Escola da Ponte é cada uma das pessoas que lá estão, não é? E cada um tem o seu projeto de vida que desenvolve com os outros. Aquilo que disseste há pouco, não tem horário, não tem turma, não tem série, não tem aula, não tem prova, não tem diretor, não tem livro de ponto. É uma escola muito engraçada, não é? Não tem teto, não tem nada, como diria a canção. O que acontece é que aqueles alunos, quando saem, e nós estamos lá há 37 anos, são aqueles que têm maior poder de iniciativa, maior capacidade de trabalhar com outros e são sempre os melhores nas provas nacionais, o que é algo que surpreende. As melhores notas são deles. Nas provas nacionais são sempre os melhores e nos vestibulares, em todo lugar. Embora eu não goste de falar disso, porque eu queria que todos fossem melhores, não é? Que as outras escolas compreendessem que não podem continuar a trabalhar como há 100 ou 200 anos. E no Brasil, há bocadinho estavas a falar que é em Portugal, mas no Brasil já existem escolas inspiradas na Ponte, muitas. E são os melhores IDEBs e são escolas, enfim, da rede pública ou do Estado ou do município ou escolas particulares. Como é que nasceu essa ideia de fazer uma escola onde não existisse horário, não existisse sala específica, professor responsável, conforme a gente meio que citou por alto agora? Nasceu de uma história de vida, evidente, a minha, mas foi uma construção coletiva. Ninguém faz um projeto sozinho. E foi uma história que, eu costumo dizer que se vai para a educação por uma de duas razões. Ou por amor ou por vingança. Eu fui por vingança, porque eu jurei a mim mesmo, eu era engenheiro, engenheiro eletromecânico, é verdade. E quando fui para a educação, jurei a mim mesmo que nenhum aluno meu passaria pelas situações de exclusão, de abandono e humilhação que eu passei. Eu e muitos outros da minha geração. Estávamos na ditadura de 48 anos, não podemos esquecer, não é? E então decidi. Só que durante alguns anos eu não conseguia fazer o que queria fazer e que está nos livros de educação. Se as escolas brasileiras trabalhassem em conformidade com aquilo que nas universidades ensinam, não teríamos 14 milhões de analfabetos funcionais. Não teríamos 70% da população que não sabe interpretar um texto simples. Isto é, teríamos escolas onde toda a gente aprende e aprende a ser feliz também, porque são as duas coisas, não é? É o lado académico, a excelência académica e a realização pessoal. Então, foi por vingança, mas depois passou a ser um ato de amor, como é todo o ato educacional. Mas no início foi isso. Agora, como é que funciona um método onde o aluno vai a hora que quiser e não tem, primeiro nesse primeiro quesito, não tem sala? Como isso acontece? Eu faço sempre a pergunta ao contrário. Por que é que tem sala? Por que é que tem aula? Com todo o respeito por quem dá aula, que eu acho que deve continuar a dar, enquanto não aprender de outros modos. Pergunto, por que é que a aula tem 50 minutos? Não há um professor que me consiga responder. Então temos aqui uma situação inversa. Nós, professores, eu sou professor e assumo essa responsabilidade. Não critico, eu assumo a responsabilidade do meu coletivo. Os professores devem se interrogar porque é que há aula, porque é que há sala de aula, porque é que há horário igual para todos. Se todos nós e cada um de nós é um ser único, irrepetível, dotado de um determinado estilo de inteligência, de um ritmo próprio, de capacidades, de dons diferentes, de repertórios linguísticos e culturais diferentes, porque é que todos vão estar ao mesmo tempo, na mesma sala, com o mesmo professor, a dar a mesma coisa? Eu não entendo. E não entendo, por muito que custe a algumas pessoas, pensar que aquilo que está nos livros da teoria não tem nada a ver com isso.
Tem a ver com o que se faz na Escola da Ponte e noutras escolas. Eu não falo só da Ponte. No Brasil acompanho mais de 100 escolas neste momento, de norte a sul. Então, quando a pergunta me é dirigida, eu entendo, porque é uma estranheza, não é? Eu respondo, porque é que há? Porque é que há aula? Se me conseguirem explicar, ninguém consegue. Mas assim, eu tenho certeza que muitas pessoas aí que estão nos assistindo devem estar com aquela dúvida. Mas e aí, não tem uma série específica, não tem um horário específico? Será que os alunos vão se condicionar a ir para a escola, mesmo não tendo a cobrança de tem que ir? Olha, não tem horário para aluno nem para professor, mas a Escola da Ponte, em 37 anos de projeto, é a única escola portuguesa que não tem uma falta de professor, não tem um laudo médico. É a escola que não tem horário, nem tem catraca, nem tem nada disso. E os alunos estão lá desde a manhã até à noite. Para ir embora é preciso mandá-los embora. Quer dizer, o ser humano funciona melhor dessa forma. Se o ser humano entender porque é que aprende, se aprender a partir do desejo e lhe for conferida a possibilidade de com os outros aprender, ele está envolvido, ele aprende. E tem um pormenor que eu gostaria de sublinhar. A minha escola é uma escola de rede pública, mas é gerida pelos pais. É muito estranho isto. A única no mundo, tem um contrato de autonomia. E o que caracteriza mais essa escola não é o facto de ter um grande êxito, e nós temos ex-alunos com mais de 50 anos de idade. É o facto de nós recebermos, acolhermos os jovens que as outras escolas jogam fora. Nós recebemos jovens com síndrome de Down, paralisia cerebral, autismo, espinavite, que as outras jogam fora. Eles aprendem tudo na minha escola. Jovens que estão na FEBEM, jovens que maltratam, xingam o professor ou matam o professor noutra escola, vêm para a minha escola. Jovens desmotivados, ditos violentos, vêm para a minha escola. E eles mudam? Totalmente. É uma questão cultural, é uma questão de considerar que eles são pessoas. Talvez tenha sido aquilo que sempre negaram ver nessas pessoas. Não há jovens violentos, há jovens violentados. Repara bem, nós consideramos a pessoa e não o aluno, que é algo abstrato, não é? É tão simples. Que legal, gente. Que interessante esse novo método aí. Quer dizer, não é novo, né? Mas aqui pra gente, pro Ver Mais que a gente está colocando, é a primeira vez. É novo sim pra gente. Mas de que forma o aluno aprende? Ele se baseia em livros? Como não tem séries, eles se misturam nas idades? De que forma isso acontece, João? Sim, eles... Toda a criança e todo jovem, nós temos crianças e jovens que vão dos 4, 5 anos até aos 20 e poucos anos. Porque alguns chegam à nossa escola já com 15, 16, 17 anos e sem saber ler, nem escrever, nem nada. Não existe uma idade, tem que a partir de tal idade eu tenho que vir, ou o limite é tal idade, não existe isso? Não, a nossa escola é dos 0 aos 100 ou aos 120, porque a escola é toda a comunidade. Tu, eu, qualquer um de nós tem o desejo de saber algo. E se eu tenho determinado desejo, e se alguém tem o mesmo desejo, eu junto-me com ele e vou aprender. Nos livros, nas pessoas, na observação dos factos, da natureza, o que for, acompanhados por professores. O professor não é descartável. Eu tenho um filho que foi aluno da Ponte, é professor. Então, os professores continuam a ter uma grande importância, ou mais ainda do que na escola dita normal. Então, são projetos de vida que eles constroem. E projetos que partem dos dons que eles têm e que partilham com os outros. Por exemplo, quando nós dizemos que não fazemos prova, significa que nós fazemos avaliação. Prova não avalia nada. É perder tempo e é prejudicial. Talvez não tenhamos tempo de explicar porquê, mas é muito prejudicial. Nós fazemos avaliação fazendo partilha daquilo que encontramos, que descobrimos, partilhando com os outros aquilo que descobrimos. Num PowerPoint, numa manifestação artística, o que quer que seja. Ou numa conversa em que provamos que sabemos um conteúdo, etc. Então, toda esta forma de fazer escola que ainda é predominante, tradicional, com todo o respeito que eu tenho por quem faz isso, está fora de moda, digamos, há mais de 100 anos. Houve um brasileiro chamado Caetano de Campos que quis saber porque é que as crianças e os jovens não aprendiam nas escolas brasileiras. E fez um relatório que acaba dizendo isto. A grande responsabilidade do insucesso da escola no Brasil é haver aula, repetição, memorização. Agora, Caetano de Campos escreveu este relatório para o Império em 1888. Olha só. 120 anos depois estamos na mesma. Não vemos que isto não funciona? Que condenamos ao insucesso metade dos jovens do Fundamental que não concluem? Que
condenamos ao insucesso, inclusive, os que saem da universidade com um diploma de Direito e não conseguem aprovação na Ordem dos Advogados. Só 10 a 15% são aprovados. Será que ainda não viram que essa escola não é a escola que deve ser? Esta é a pergunta que eu faço. Isso é muito interessante mesmo, gente. Olha só a colocação dele. Mas é assim, eles se reúnem tudo numa mesma sala, de várias idades, conforme já foi colocado aqui. É assim que acontece? Sim, um grupo pode ter um jovem de 6, um de 18... E um ensina o outro? Ambos ensinam um ao outro. Aprendem uns com os outros. Aprendemos uns com os outros mediados pelo mundo, dizia o genial Paulo Freire. Então é isso que acontece. E acontece na escola, mas acontece na praça, acontece no jardim, no centro cultural, na Lan House, acontece no lar da terceira idade, em que eles vão conversar com os mais velhos, que têm muito que ensinar, e por aí vai. Na empresa. A escola não é só o edifício. A escola é uma cidade educadora. Isto está nos livros há mais de 100 anos. Como é que as pessoas não veem? O que nós fizemos foi perceber, lá na ponte, que não há dificuldades de aprendizagem nos alunos. Há dificuldades de ensinagem nos professores. Ou seja, perante um aluno que não aprende, compete ao professor, em equipe, procurar soluções. Na teoria. Porquê é que os professores não leem as teorias? Porque aí perceberiam que o problema não é do aluno. O problema é de outra ordem. Eu também não sou tão... não vou crucificar os professores, não é? A formação que se faz hoje, a formação de professores, é má. De regra geral, é muito má. Os professores chegam à escola sem saber o que vão fazer. E o que é que eles fazem? O modo como o professor aprende é o modo como o professor ensina. Eles reproduzem aquilo que tiveram enquanto alunos. E tudo o que aprendem na teoria, eles não põem na prática. Porque se fossem pôr em prática a teoria que lhes ensinam, não fariam isso, não tinham aula, nem série, nem nada. É tão simples. E daí assim, os alunos, por exemplo, viram que em tal disciplina, em tal unidade, enfim, daquele livro que estão estudando, estão aptos para fazer uma avaliação. E aí eles mesmos falam, agora sim eu posso fazer uma avaliação, José? Exatamente. Cada um avalia-se quando quer. E não há ninguém que se queira avaliar no mesmo momento. É impossível essa sincronicidade. Então, ele sente que é capaz de manifestar, que atingiu um objetivo, que possui um conteúdo, uma destreza, ele manifesta-se no diálogo de um para um com um professor dessa disciplina, que está lá, disponível para o ajudar. A construção dos projetos é feita com professores, que são mediadores. Então, por que é que se há de juntar todos, no mesmo momento, no mesmo espaço, aplicar uma prova que não prova nada? Se as pessoas tivessem noção do que é uma prova, mas infelizmente não têm. E pior do que isso, mas entraria em questões de ordem técnica, que agora não são para aqui chamadas. Tudo o que se faz em termos de dar nota é inútil e não é rigoroso. Mas se tivéssemos tempo, eu estaria aqui a conversar convosco sobre isso. Então, cada um avalia-se quando quer. Daí assim, esses professores, escolas, os próprios alunos, pais que nos assistem nesse momento, de que forma fazer? A mudança, claro, não pode ser drástica, tem que ser aos poucos, mas de que forma uma escola pode melhorar o seu método de ensino? Eu falo isso até porque tem muitos professores em greve, estão em greve aqui na rede estadual, estão quase 2 meses sem aula. Como é que eles conseguiriam, digamos, os alunos que tiveram esse período sem aula, voltarem às suas aulas agora, depois de um tempo, e sintetizar tudo aquilo que não conseguiram aprender nesse período? Eu considero impossível, não é? As perdas são irreversíveis. Agora, quando me perguntas como é, eu digo como tem sido. Eu estou aposentado de Portugal. Eu tive 35 anos naquela escola e vim para o Brasil. E encontrei no Brasil escolas e professores que conseguem reelaborar a sua cultura pessoal e profissional. E em escolas, muitas vezes a rede pública também. E o que fazem? Partimos com quem quer. Isto é, uma escola não muda toda, nem muda a sociedade. A escola muda com a sociedade e muda a partir daqueles que querem. E com esses que querem, eu tenho... Não eu, quem faz o Brasil é o brasileiro, não é um portuguesinho que vem como um Cabral. Eu tenho essa consciência e não quero ultrapassar aquilo que eu possa dar. Então essas escolas, e são mais de 100, volto a dizer, neste momento, e vim para o projeto Viver, a ver se a Thaís também quer, e vou à universidade, com quem quer,
Começamos um projeto lento. Mudanças em educação não podem fazer das crianças cobaias. É muita responsabilidade. Então começamos com grandes metas, pequenos passos, muito bem cuidado, numa pequena equipe que serve de referência para os outros professores. Isto já deu origem a mudanças profundas em escolas do Brasil, algumas delas que já foram para a televisão, para os jornais, porque são completamente diferentes do que eram antes, há 6 ou 7 ou 8 anos. Isto é, se há 6 ou 7 ou 8 anos tinham catracas para se defender, tinham lambrados imensos, tinham más notas, hoje são as melhores escolas que se conhece, não têm alambrado e têm o portão aberto e têm música ambiente. Então a pergunta é, porquê é que as outras escolas, os outros professores não fazem isso? Começar com um pequeno grupo, com humildade, com estudo, com trabalho de equipe. Será que os professores gostam de ver os alunos a não aprender? É esta a pergunta que eu faço. E não poderei admitir que os professores gostem, não é? Acho que todos os professores gostariam que os seus alunos aprendessem. Mas não é assim. A aula não serve para nada. Com todo o respeito que eu tenho por quem dá aula. Eu tenho um filho que dá aula. Então, queria que as pessoas pensassem. Só isso, que pensassem. É uma nova fórmula de ver, uma nova forma de ver a educação. E é muito interessante, gente. Se você é educador, você pai, aluno, que tem interesse em conhecer um pouquinho mais desse método, é o seguinte, vai acontecer uma palestra na Escola da Ponte, um novo olhar para a educação hoje, tá? A partir das 8 horas da noite, no Bloco J, Campus 1 aqui da FURB. E a entrada, gente, é de graça. Então, mais informações através do telefone 3322-2187. Muito bacana. E a Escola Projeto Viver é que está trazendo e promovendo essa palestra. Muito obrigada, muito bacana. Um método diferente e eu acho que é muito interessante até para abrir um pouco os horizontes aí de quem nos assiste, de quem nos acompanha. Obrigada pela participação.